Queridos, vamos então conversar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho para você. Eu me chamo Cristiano Lopes, né? Sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Dou aula em alguns cursos, né? Dou aula aqui em Recife, no Espaço Jurídico, e também no Espaço Heber Vieira. Dou aula em Salvador, no curso CEJAS. Dou aula também em São Paulo e também em Paraná, né, em Cascavel, para o curso Focus, né? Focus concursos, tanto para o OAB como concurso público em geral, beleza? Sou mestre em Direito, doutorando em Ciência Política, tenho alguns livrinhos ali, né? Ali, aquela estante, aquela última coluna ali, ó, ali, tá? São os meus livros, tá? Eu tenho aí alguns brinquedinhos, né? Meus filhotes, tá? São aproximadamente 8 livros, né, de Direito Constitucional para concursos de OAB, beleza? Olha, vamos fazer uma coisa. Eu quero te pedir uma coisa, vai colocando, mete coração, muitos corações. Eu sou uma pessoa muito carente, eu preciso de muitos corações para poder conversar com você. Eu vou pedir, tá? Eu quero pedir que você compartilhe com seus amigos. Ó, tá vendo esse bonequinho aqui? Pera aqui, eu acho que nesse lado aqui, eu acho que tá nesse lado, tá? Ou é desse lado? Eu não sei, tá? Compartilha, chama a galera, porque eu vou conversar com você sobre controle e também nós vamos trazer novidades, tá? Em breve estarei em Brasília, viu, Helder? Tá? Em breve estaremos em Brasília, tá bem? Queridos, vamos conversar sobre controle, pouquinho, tá? Para não aperrear você, né? Até porque nós teremos novidades em breves, muitas novidades. Aguardem as surpresas, tá? Queridos, é o seguinte, controle de constitucionalidade. Se eu fosse substituir a palavra controle, eu iria substituir a palavra controle pelo verbo observar. Controlar nada mais é do que observar. Controlar nada mais é do que se verificar se uma lei está material ou formalmente de acordo com a Constituição. Olha que interessante. Controlar nada mais é do que o procedimento de se verificar se uma lei ou se um ato normativo está formal ou materialmente de acordo com a Constituição. Daqui eu tiro 2 pontos importantes. Não confunda controle de constitucionalidade com controle de legalidade. Filho, pelo amor de Nossa Senhora do concurso público. Confundir controle de legalidade com controle de constitucionalidade é a mesma coisa que confundir habeas corpus com corpus Christi. É até parecido, mas não é a mesma coisa. O controle de legalidade, ele tem ligação com o direito administrativo. O controle de constitucionalidade tem a ligação com o direito constitucional. Nosso tema é direito constitucional. Nosso tema é o controle de constitucionalidade. O pessoal está rindo, mas é verdade. Nesses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim: professor, meu primo está preso. O senhor, como advogado, pode impetrar um corpus Christi? Posso não, filho. Corpus Christi não rola, né? Eu posso até impetrar um habeas corpus, mas corpus Christi não dá certo não para essa coisa, tá? Então perceba que nós temos aqui o controle de constitucionalidade, que é quando se observa, quando se verifica se uma lei ou se um ato normativo está de acordo com a Constituição, de acordo materialmente e de acordo formalmente. Ora, daqui eu tenho que ter simplesmente 2 pontos, o parâmetro e o objeto. Cris, qual é o parâmetro da constitucionalidade? O parâmetro da constitucionalidade é a norma constitucional. Cuidado! Não é somente a Constituição Federal, porque hoje nós temos como parâmetro de constitucionalidade o bloco de constitucionalidade. Cris, e o que é esse bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade, tá? Ele deve ser entendido da seguinte forma. Eu tenho ali 3 pontos específicos, tá? 3 pontos específicos. A Constituição, a emenda constitucional e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso com um quórum de 3/5. Observe que isso é parâmetro de constitucionalidade. O parâmetro da constitucionalidade é o nosso bloco de constitucionalidade. O parâmetro de constitucionalidade é o nosso bloco de constitucionalidade. Então perceba, o parâmetro da constitucionalidade, olha, marca comigo, são 3 pontos. Se a banca te pergunta o que é parâmetro de constitucionalidade, ou seja, quais são, o que se enquadra, o que posso configurar como o bloco de constitucionalidade?
O bloco de constitucionalidade seriam as emendas constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 2 turmas em cada casa, com quórum de 3/5, e também a própria Constituição. E eu tenho um objeto. O objeto do controle de constitucionalidade, o objeto seria a lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo, tá? Lei ou ato normativo. Se você for comigo no artigo 102 da nossa Constituição, ele diz que compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal e estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então perceba que o próprio artigo 102 estabelece qual é o objeto do controle: lei ou ato normativo. Cuidado! Ato administrativo não é objeto de ação de controle. Ato administrativo é controle de legalidade. Controle de constitucionalidade, qual é o objeto? Lei ou ato normativo. Olha até agora o que foi que nós vimos. Olha até agora o que nós vimos. Perfeito, tá? E as normas da ADCT servem, tá? Mas a ADCT, queridos, ela está na Constituição. Então, a ADCT é ato de disposição constitucional transitório. A ADCT ela está dentro desse bloco de constitucionalidade, porque a ADCT é Constituição. Ela está na Constituição, entendeu? Então, o ADCT também seria, sim, parâmetro, não aquilo que ainda não se exauriu, sim, seria parâmetro de constitucionalidade. Perfeito, tá? Boa pergunta. Excelente pergunta, por sinal. O que não é parâmetro na Constituição? O preâmbulo. A nossa Constituição ela é dividida em 3 partes. Preâmbulo, a parte permanente, tá? A parte permanente e também o ADCT, que é o ato de disposição constitucional transitório. O preâmbulo da nossa Constituição não é parâmetro de constitucionalidade. Inclusive, o STF já chegou a jurisprudenciar sobre o assunto, dizendo que o preâmbulo da nossa Constituição não tem valor normativo. O preâmbulo da nossa Constituição ele é lindo, ele é maravilhoso, mas não tem valor normativo. Estou vendo que minha monitora Maíra já está por aqui, minha linda, beijo no coração, tá? Então o preâmbulo da nossa Constituição não é, o preâmbulo da Constituição, ele não tem valor normativo. A ele se aplica a teoria da irrelevância jurídica. A ele se aplica a teoria da irrelevância jurídica. Tanto que eu não posso dizer lá no preâmbulo, quando o constituinte originário pediu as bênçãos de Deus para promulgar a nossa Constituição, eu não posso dizer ali que aquele pedido de proteção para a promulgação, ele seria configurado como inconstitucional. Por quê, Cris? Porque o preâmbulo da nossa Constituição não tem valor normativo. Querido Delta, você vai marcar assim se a banca cobrar controle para você, tá? O preâmbulo da Constituição, ao preâmbulo da Constituição, aplique-se a teoria da irrelevância jurídica. Por que, Cris? O preâmbulo não tem valor normativo, portanto não serve de parâmetro. A parte permanente e o ADCT, tá, exatamente naquilo que não se exauriu, tá, naquilo que ainda está valendo, configura-se como parâmetro de constitucionalidade. Beleza? Queridos, eu vou até trazer uma situação. Em caráter excepcionalíssimo, o ato administrativo que feria um preceito fundamental, aí esse ato administrativo, sim, esse ato administrativo, ele pode ser objeto de controle de constitucionalidade, tá, turma? Sabe por quê? Num caráter excepcional para a DPF. Em caráter excepcional para a DPF. Sempre que nós falamos de controle, eu quero que você marque para mim os pressupostos. Nós temos 3 pressupostos essenciais, 3 pressupostos fundamentais na análise do controle de constitucionalidade. A supremacia da Constituição, a rigidez constitucional e a existência de um órgão competente para o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Vamos aqui comigo, tá? Isso é até meio que óbvio, porque perceba, deixa eu até ver se eu tenho uma canetinha aqui, professor sem caneta não rola, né? Deixa eu ver aqui, olha só, Constituição Federal e lei. Deixa eu ver se dá para você ler. CF, Constituição Federal.
e aqui lei, tá? Eu acho que ficou ao contrário, mas dá para você entender, tá? Perceba, só existe controle de constitucionalidade porque eu tenho uma carta que está acima das leis. Eu tenho uma lei, uma Constituição que está acima das leis. Porque perceba, se a Constituição não tivesse uma supremacia em detrimento das leis, ela teria a mesma hierarquia. Então não haveria um controle de constitucionalidade, haveria um controle de legalidade, tá? Cuidado, haveria um controle de legalidade. Então perceba, só existe controle de constitucionalidade porque nós temos uma carta que é suprema, uma carta que é superior às normas do ordenamento jurídico. Portanto, perceba, eu tenho a Constituição e abaixo dela as normas infraconstitucionais. E isso acontece porque a nossa Constituição ela é rígida. Isso acontece porque a nossa Constituição ela é rígida. Cris, o que é uma Constituição rígida? Uma Constituição rígida significa que a nossa Constituição pode até ser modificada, mas para ela ser modificada, ela passa por um procedimento muito mais rigoroso, muito mais solene, muito mais rigoroso de aprovação. Ou seja, a nossa Constituição ela pode ser até modificada, mas para a nossa Constituição ser modificada, para a nossa Constituição ser emendada, tá? Ela passa por um processo muito mais rigoroso e muito mais solene. Ou seja, a nossa Constituição, a proposta de emenda, ela vai ser aprovada em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e outra, aprovado, sabe por quê? Por 3/5 dos membros. Porra, meu amigo, é um quórum muito alto, é um procedimento muito rigoroso. Alexandre de Moraes chegou ao ponto de dizer, olha só o que Alexandre de Moraes diz, que a nossa Constituição, mais do que rígida, ela é, super rígida, né? Super rígida. Super rígida por quê, Cris? Porque, segundo Alexandre de Moraes, nós temos um bloco que é imutável, que seria as nossas cláusulas pétreas. Respeito essa posição de Alexandre de Moraes, embora não concorde, porque as cláusulas pétreas eu defendo que podem ser modificadas para melhorar o direito, beleza? Temos ainda um outro detalhe, sistemas de controle. Quando nós falamos em sistemas de controle, tá? Quando falamos em sistemas de controle, eu quero que você sempre tenha em mente uma coisa. O controle, ele pode se dar, o sistema, ele pode se dar quanto à natureza do órgão e quanto ao momento do controle. Queridos, eu quero te fazer um convite. A gente está com o aulão Operação Delta e Goiás, Pará e Goiás. Porra, bicho, se você é do Pará ou se você é do Goiás, você não pode de forma nenhuma faltar esse aulão, tá? Você não pode. Olha, os melhores professores do Brasil estarão lá trazendo dicas fundamentais para você que pretende candidatar-se a essa carreira, tá? É o seguinte, entra no site do Saber Mais Direito, é muito tranquilo, tá? sabermaisdireito.com.br, entra lá, sabermaisdireito.com, tá? Sem BR, sabermaisdireito.com, e lá você tem todas as informações. Ó, tô vendo aqui, Cris, eu sou do Goiás. Cris, você estará lá também? Olha, basta me convidar que eu tô indo. Mas quem sabe, né? Vamos viabilizando aí as agendas e aí de repente a gente aparece por lá. Seria um prazer, tá? Surpresa, olha aí, Dalmo, né? Surpresa, tá? De repente, tá? Queridos, mas acessa o site sabermaisdireito.com. Poxa, bicho, lá tem todas as informações que você precisa, tá? Para se inscrever, tá? Nesse aulão, tá? Cris, vem pro Rio. Oxi, vamos embora, basta um convite, tá? Aliás, é porque nós temos umas surpresas aí. Eu e Dalma, a gente está preparando umas surpresas aí pro Brasil todo. Aguardem muitas novidades, tá? Aliás, quem quiser aula de direito constitucional bacana, tá? Em Brasília, que dia? Tô indo para Brasília, tá? Bom, pessoal, eu só fico feliz com os convites de vocês. Eu com certeza vou. Aliás, faz um negócio assim, hashtag vem Crisinho, tá? Que eu tô indo, tá? Hashtag vem Crisinho, que eu tô indo pra lá também, tá? Mas, querido, o que importa aqui é o nosso bate-papo, tá? Então, sistema de controle, tá? Sistema de controle. Quanto à natureza do órgão e também quanto ao momento do controle. Quanto à natureza do órgão, o controle ele pode ser político ou jurídico. Olha o bizu, olha o macete, olha o pulo do gato agora, tá? Quanto à natureza do órgão, ele pode ser político ou jurídico.
Político. Tu lembra? Quem é que faz? Político. Poder executivo e poder legislativo. Tá? Poder executivo e poder legislativo. O controle jurídico, ele é feito pelo STF, pelo poder judiciário. Regra, o controle político, ele é preventivo. Eu quero ver muitos corações. O pessoal parou geral. Eu preciso de corações para sobreviver e dar essas dicas fundamentais. Agora me animei. Valeu, pessoal. Olha só. Controle político é um controle preventivo. Regra, é um controle preventivo. Por exemplo, o presidente da República, quando sanciona uma lei, um projeto de lei, tá? Ele estaria ou não exercendo uma espécie de controle? Sim, um controle preventivo. E outra coisa, o Poder Legislativo, nas suas comissões, quando naquele momento, nas comissões, eles estão ali, por exemplo, analisando, cabe, não cabe a aprovação da lei, esse projeto de lei é inconstitucional. Naquele momento, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, estaria sim também exercendo controle de constitucionalidade. Perceba que o controle político, regra, é um controle preventivo. Ainda não é lei, mas um projeto de lei. Ainda não é lei, mas um projeto de lei. Porque perceba, se a lei já foi aprovada, tá? Se a lei já foi aprovada, como é que nós tiramos isso do nosso ordenamento? Pelo STF, pelas ações de controle. Então o Poder Judiciário, ele atua de forma repressiva. O Poder Judiciário atua de forma repressiva. Beleza? Olha, além do sistema de controle, nós temos os modelos de controle. O modelo pode ser quanto ao número de órgãos e quanto ao método. O controle quanto ao número de órgãos, ele pode ser difuso ou ele pode ser concentrado. Olha o visual aqui para você, tá? No controle difuso, eu vou até dançar aqui para você ver, tá? O controle abstrato e concreto. Show de bola. Quem foi que falou? Perdão, tá? Perfeito. Eu posso também chamar o controle concentrado de controle abstrato e o controle difuso de controle para o caso concreto. No controle difuso, olha como é que funciona. Qualquer juiz decide, mas decide só para mim, tá? É quase uma dancinha. Qualquer juiz decide, mas decide só para mim. No controle concentrado, só eu, STF, decido, mas quando eu decido erga omnes, eu decido para todos, tá? Eu decido para todos. Olha como é que funciona de novo. No controle, eu quero que você faça isso em casa. Eu tô me sentindo um apresentador da MTV. Eu quero que você faça comigo, repita comigo, tá? No controle difuso, olha como é que funciona. Qualquer juiz decide, mas decide só para mim. Porque o controle difuso, né, é um controle que qualquer juiz, num caso concreto, vai analisar, mas mas ali o interesse, ele é interpartes. O efeito, ele é interpartes. O juiz decide, mas decide só para você. Agora, no controle difuso, tá? No controle concentrado, qualquer juiz decide? Não, ele é concentrado no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Mas quando ele decide, olha só, ele decide erga omnes. Tá? Ele decide para todos. Detalhe, via de regra, no controle difuso, qualquer interessado pode propor. Qualquer parte interessada poderia propor ação. Olha só, no controle concentrado não é bem assim não. Eu tenho legitimados específicos. Esse rol, ele é taxativo. Cris, onde é que eu encontro o rol dos legitimados das ações de controle? Lá no artigo 103 da nossa Constituição. Daqui a pouquinho eu vou dizer quais são eles, tá? Mas perceba, por enquanto, o artigo 103, filho, pelo amor de Nossa Senhora, do controle de constitucionalidade. Marca isso. Isso daqui é importantíssimo. Eu tô vendo aqui, Bruna, perfeito, 103 da Constituição. Filho, você não pode... Vou fingir que eu tô com a câmera, tá? Dá um close. Olha só, dá um close. Queridos, cuidado. Você não pode ir para sua prova
não pode ir para a sua prova sem ler o artigo 103. Entenda isso. Você não pode ir para a sua prova sem ler o artigo 103. O artigo 103 é que vai trazer o rol dos legitimados. Perfeito. Ó, Ana Bernardo, é IPC. Perfeito. Para quem não foi meu aluno, IPC é a minha sigla de importante pra caralho. Isso vai cair na sua prova, Delta. Isso vai cair na sua prova. É IPC. Tá? Vai cair. Portanto, olha só, o artigo 103, ele vai dizer quem é legitimado para propor a ação de controle. Esse rol marca é taxativo. Apenas os legitimados do artigo 103 podem propor essa ação. Cris, vamos lá comigo. E quem é que pode propor essa ação de controle? E quem é que pode propor essa ação de controle? O presidente da República, o governador do estado ou do DF, o PGR, o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Cris, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir memorizar. Por isso, nós vamos adotar a teoria daquele grande filósofo contemporâneo, um filósofo inglês, Jack, o Estripador. Vamos por partes. Vamos dividir os legitimados em 3 grupos. São 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Falo já da universalidade e da pertinência temática, tá? É o seguinte, nós temos 3 pessoas, presidente, PGR e o Hugo, o governador, entendeu? O governador. São 3 pessoas, tá? Presidente, governador do estado ou do DF e o PGR, Procurador-Geral da República. São 3 mesas. A mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. São 3 entidades, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Olha, esses legitimados, eles podem ser universais ou especiais. Legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática. Legitimado especial, precisa demonstrar a pertinência temática. Cris, quem é que é legitimado universal? Olha só, o presidente da República e o PGR. Quem é que também é legitimado universal? Mesa da Câmara, mesa do Senado. E também o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Eu tenho também os legitimados especiais. Esses devem demonstrar a pertinência temática, ou seja, o seu interesse de agir na ação. Quais são eles? Governador do estado do DF, Assembleia Legislativa, tá? Ou a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal e também a Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, beleza? Filho, tá? Você não pode deixar de levar o artigo 103 e só lembrando, porra, bicho, entra no site do Saber Mais Direito, sabermaisdireito.com. Lá você vai saber tudo sobre a inscrição do nosso aulão, tá? Vai haver um aulão delegado, né? Aulão Pará e Goiás, filho, vai ser como diz aqui em Pernambuco, o pipoco do trovão. Olha, vai marcando corações, marca muitos corações, ó, pra você, corações, tá? Acessa o site, tá? Que você vai gabaritar todas as questões. Olha, esses aulões são premonições que nós vamos trazer. Aliás, vários professores estarão lá. Queria estar no aulão do Pará, só os feras. Vá-se embora, homem, tá? Ai, que lindo. Você que é linda, meu amor, tá? Você que é a coisa mais linda desse mundo. É a Nick. Beijão pra você, Nick. Queridos, olha só.
acesse o link e não perca esse aulão. Os melhores professores, tá? Você não faz ideia do que nós temos ali, tá? Queridos, é o seguinte, outro ponto também que seria interessante aqui é, nós temos 4 ações principais quando falamos em controle de constitucionalidade. A ADIM, a de impromissão, ADC e a DPF. ADIM, a de promissão, ADC e ADPF. A ação direta de inconstitucionalidade, ela vai declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. É julgada pelo STF e os legitimados do artigo 103. A ADC, a de promissão, tá? ADO, ação direta de inconstitucionalidade de promissão. Ela vai tratar das omissões legislativas. A ADC, ela vai tratar da controvérsia judicial. E eu tenho a DPF, que vai priorizar os preceitos fundamentais. Aliás, a DPF observa também normas pré-constitucionais, aquelas normas anteriores à Constituição. E também os preceitos fundamentais. Cris, o que é preceito fundamental? A jurisprudência vai me dizer que preceito fundamental olha só, tá? Perfeito, eu tô vendo aqui o Sebrafa, perdão, tá? É uma ação subsidiária. Poxa, bicho, não esqueça disso. Eu só posso propor uma DPF se... Maíra, qual o Instagram? Pessoal, Maíra é minha monitora, tá? Maíra é minha monitora. Segue aí ela também, porque a gente vai se encontrando também, tá certo? Queridos, ó, a DPF, ela é subsidiária. Cris, o que é isso? Eu só posso propor uma DPF. Eu só posso propor uma DPF se, olha só, se não houver um outro meio de sanar a lesividade da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Detalhe, Cris, o que é preceito fundamental? Eu queria que você marcasse isso comigo. De acordo com a jurisprudência do STF, a ADPF é os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, os princípios sensíveis. Cris, princípios sensíveis? O que é um princípio sensível? É um princípio que ri? É um princípio que chora? Não, são os princípios que estão lá no artigo 34, inciso 7º. Eu tenho também os princípios da administração pública, que seria o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também, tá? Eu tenho os princípios, as cláusulas pétreas, que seria a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, periódico e universal, e também os direitos e garantias individuais. Lembre-se que as nossas ações de controle serão julgadas perante o STF, que é o guardião da nossa Constituição, tá? É o guardião da nossa Constituição. Olha, eu quis trazer de forma muito sucinta, tá? Mas em breve nós nos encontraremos muito mais, porque, olha só, eu, Dalmo e o Saber Mais Direito estamos preparando muitas e muitas surpresas, tá? Muitas surpresas para você. Eu quero te pedir uma coisa, tá? Órgão de cúpula é o STF. Olha só, boa pergunta, tá, Bruna? Porque a gente costuma dizer para uma prova de polícia que o órgão que vai julgar uma ação de controle é o STF, mas o artigo 125 da Constituição traz a possibilidade também de haver controle de constitucionalidade sendo julgado pelo TJ, quando uma lei ou ato normativo municipal ou estadual contrariar a Constituição estadual. Aí o TJ daquele estado poderia julgar. Portanto, órgão de cúpula no estado é o TJ, órgão de cúpula no âmbito federal seria o STF. Beleza? Queridos, eu quero que você diga de onde você está falando nesse momento. Eu quero muitos corações, muitos corações, muitos corações. Eu quero que você me diga de onde você está falando, para que eu possa mandar um beijinho para você, bebê, tá? Deixa eu ver, Goiânia, beijo para Goiânia, tá? De onde você está falando? Goiânia, Glória do Goitá, Pernambuco, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Espírito Santo, Teresina. Estarei em Teresina em breve, viu? São Luís,
Campos, Condado, Mato Grosso, Brasília, nossa, Belém, São Luís, Brasília, Belém do Pará, Manaus, Distrito Federal, poxa, meu Deus do céu, Macapá, Goiás, Niterói, Teresina, meu Deus, Recife, Cris, Recife, ai, que maravilha, tá? Roraima, Macapá, Condado, Belém, queridos, olha, só fico muito feliz, tá? Muito feliz. Eu sei que o nosso tempo é muito curto e não tem como a gente ver todo o assunto de controle de constitucionalidade nesse nosso timezinho, tá? Ó, o pessoal de Fortaleza, minha terra amada, eu sou de Fortaleza, viu? Hoje eu moro em Recife por causa do mestrado e doutorado e me apaixonei pela cidade e estamos aqui, Anápolis, Goiás, tá? Queridos, olhem, Paraíba, tá? Oh, que pena, também que pena para vocês. Pessoal, muito obrigado por participar comigo, por estar comigo nesses poucos minutos, tá? Eu só posso dizer que brevemente estaremos juntos, tá? E fica o convite muito especial, turma, sem demagogia, né? Brincadeiras aí à parte, mas deixa eu te falar uma coisa, entra no site mesmo, de verdade, tá? O pessoal de Goiás, o pessoal do Pará, entra aí no site do Saber Mais Direito, você precisa ver a equipe. Deixa eu até entrar aqui, deixa eu ver aqui pelo meu Instagram, para ver se eu consigo acessar aqui rapidinho. Poxa, bicho, nós teremos professores muito conhecidos, os melhores professores inclusive, tá? Olha só, Cristiano Sobral, Rogério Sanches, Matheus Carvalho, tá? Bruno Zanotti, tá? Nossa, Cleopas, né? Isaías.